Olá, o assunto de hoje é compra de imóveis em 2025. Será que ainda vale a pena? Quais os fatores que você deve levar em consideração na hora de tomar a decisão de fazer um financiamento para adquirir um imóvel? Vou contar o meu caso. A gente adquiriu um imóvel aqui em Portugal no final do ano passado e vou passar aqui os fatores que nos levaram a tomar essa decisão e talvez algum deles façam sentido para você também na hora de tomar essa decisão se você está pensando em comprar um imóvel agora em 2025, tá? Vamos lá então. Primeiro, analisar alguns termos práticos, como é que está a situação aí no Brasil. E primeira coisa, em relação à taxa de juros. Eu pesquisei no site da Caixa Econômica quais as taxas de juros que eles estão praticando hoje em dia. E somando a taxa de juros principal com a TR, está dando aí por volta de 13%. A casa que a gente financiou aqui em Portugal conseguiu uma taxa de 4%, que é considerada alta, tanto em termos históricos quanto para os padrões atuais. Eu não consegui uma taxa melhor, porque eu ainda não tenho toda a documentação necessária, eu não tenho cartão de cidadão, que é o equivalente ao RG, e os bancos pedem isso, enfim, eles entendem que financiar imóveis para estrangeiros tem um risco maior, sei lá por quê, talvez a pessoa voltar para o país de origem e não pagar, eu não sei, enfim. É do jeito que é, tem um risco maior, então eu consegui um financiamento com essa taxa de juros por conta disso. Mas eu vi que alguns bancos aí tinham uma taxa bem menor. E aí no futuro a gente faz a portabilidade a partir do momento que tiver tudo certo, né? Mas no Brasil está em torno de 13%. Qual que é a diferença de você financiar um imóvel a 4% e a 13%? A 4% eu consegui uma taxa que, no final das contas, para cada euro que eu emprestar, eu vou pagar 2 euros, 2,2 euros, que, como eu falei, é alto. Eu recebi algumas propostas que era 1 para 1,7. Então, para cada euro que você financia, você vai pagar 1,7 euros, incluindo juros. No Brasil, há um tempo atrás, eu tinha feito esse cálculo com as taxas de juros mais baixas, com a taxa Selic que estava bem mais baixa do que está hoje, era 3,7, ou seja, para cada real que você empresta, você paga 3,7 reais de volta para o banco. Então a sua casa vai valer aí, hoje deve estar mais do que 4, você vai pagar 4 casas para comprar uma só. Então tem em mente esse ponto aí. O segundo, aliás, o terceiro ponto, o segundo eu já falei, o percentual financiado. Aqui em Portugal, dependendo da sua idade, se você for mais jovem, tem alguns incentivos, você consegue financiar até 100% da casa. No Brasil, esse valor diminuiu recentemente para 60%. Então, assim, tem em mente que você tem que ter um capital muito maior no começo para conseguir um financiamento, né? Então, a dificuldade, a barreira de entrada é muito maior aí no Brasil também. Bom, isso são, em linhas gerais, os termos práticos, os termos financeiros, econômicos que você tem que levar em conta, né? Além disso, o que nos levou a tomar essa decisão? A primeira foi a incerteza no mercado de capitais. Eu tinha um bom dinheiro investido, fruto da nossa casa que a gente vendeu no Brasil, e o dinheiro estava aplicado no mercado de capitais, mas a gente está sentindo uma certa incerteza no mercado aí, né? Essa questão da recessão dos Estados Unidos, vai entrar em recessão, não vai entrar em recessão, essas políticas tarifárias do Trump, que isso influencia no mundo todo, enfim, então um período de incerteza aí, a guerra da Ucrânia, Rússia, quais são os impactos disso para a Europa, enfim, tem uma série de notícias de ruídos aí no mercado financeiro, que não me faz ter uma ideia clara de para onde a coisa vai. Então, por via das dúvidas, o imóvel sempre é um investimento seguro. Então, isso foi um dos fatores que pesou aí a gente tomar essa decisão. A segunda, a volatilidade no mercado local aqui de aluguel. Os aluguéis estão explodindo aqui, crescendo muito rápido nos últimos anos. É uma loucura, você vai ver um apartamento para alugar de manhã, demora para tomar decisão à tarde, fala, eu quero esse apartamento, às vezes já foi alugado.
E com isso, oferta e demanda, os preços subindo. Então, pensamos, o financiamento é uma forma de você travar o valor que você gasta mensalmente com moradia, que aqui em Portugal é muito alto. E outra coisa, o último ponto que pesou, e isso não é muito difícil de quantificar, porque não são fatores monetários, não são fatores financeiros, não são fatores econômicos, são fatores pessoais. E aí cada um tem uma razão para adquirir um imóvel ou não. No nosso caso, temos filhos adolescentes que eles gostariam de ter um animal, um cachorro. Eu não gosto muito da ideia de ter um cachorro dentro de casa. Então precisávamos mudar para uma casa, não um apartamento. E o aluguel de casa aqui em Portugal é extremamente caro. Então, colocando isso tudo na balança, a gente tomou a decisão de fazer um financiamento. Esses fatores pessoais, cada um tem o seu, isso aí é difícil de quantificar. Então, na hora de fazer um financiamento, a gente tem que pesar, sim, os fatores financeiros, mas também tem alguns fatores que não são tangíveis, né? Nesse caso, talvez não seria a hora ideal de comprar um imóvel, mas se eu esperar aí 4, 5 anos para chegar a hora ideal, meus filhos vão estar grandes já e já não vai mais fazer sentido. E esse tempo vai passar e vão perder esse bonde, né? Então, são fatores ali que não são mensuráveis. Então é isso. Eu acho que no Brasil, em virtude daqueles pontos iniciais que a gente falou, de taxa de juros, não está o momento ideal. Porque a taxa de juros estando alta, você vai pagar um financiamento muito caro, ao passo que os seus rendimentos, como a taxa de juros também está alta, você consegue ter um rendimento no mercado financeiro muito bom. Aqui na Europa, o cenário é diferente. As taxas de juros estão baixas, são baixas, né, historicamente, então o seu dinheiro rende pouco, por outro lado você paga pouco no financiamento, então faz muito mais sentido você fazer um financiamento imobiliário. Eu acho que o Brasil ainda está num momento de muita incerteza, com essa taxa de juros alta ainda por cima, eu acho que se você puder esperar, eu acho que sim, vale a pena esperar um pouco. Agora, se tem algum outro fator aí como pessoal em cima, cada um tem que avaliar. Isso é uma decisão individual, eu não posso falar compre, não compre, mas se você tiver alguma dúvida específica, deixa aí nos comentários que a gente fala sobre isso. Ok? Espero que tenha dado uma luz aí para quem está indeciso em comprar um imóvel ou não. E obrigado pela audiência. Até a próxima.